falar então sobre a terapia de vidas passadas, né, de maneira breve e genérica, sem aprofundar muito, até por causa do tempo. E depois nós vamos dar um espaço, né, para perguntas. Primeiro eu vou falar bastante, trazer bastante elucidações para vocês, né, desfazer alguns mitos e preconceitos, e depois vocês fiquem à vontade para perguntas, tá bom? Bom, antes de mais nada, né, terapia holística, o que significa isso, né? Terapia é uma palavra que vem do grego, que significa aquele que conduz até Deus, né? E holística é uma palavra que deriva do grego também, do radical holos, e holos significa que engloba o todo, né? O todo é esse, né? Não só o aspecto mental, emocional e físico, mas também o lado espiritual. E no nosso país ainda é muito desconsiderado no mundo acadêmico, no mundo universitário, né? Existe essa grande diferença entre o Ocidente e o Oriente. O Oriente ele considera, como em primeiro lugar, o aspecto espiritual, depois o material, depois o corpo físico. Já a nossa cultura, né, devido às influências religiosas, nós desconsideramos muito teoricamente, principalmente na prática, a atribuição, a característica espiritual. Então, a terapia holística, ela abrange uma série de terapias, né? A terapia de vidas passadas, ela se enquadra dentro das terapias psíquicas e espirituais, que também é holística. Terapia de vidas passadas é apenas uma ferramenta da terapia psíquica e espiritual. No momento da sessão, da terapia, pode acontecer uma série de outras possibilidades, não só regressão a vidas passadas. Pode acontecer contato com o mentor espiritual, ou também chamado anjo da guarda, protetor, o nome que você queira dar. Você pode fazer uma progressão a vidas futuras. Você pode ir em várias fases da existência humana, que é eterna, né? Você pode ir naquele período que foi muito bem retratado pelo filme Nosso Lar, do André Luiz, que é o chamado período entre vidas, ou intervidas, né? Você pode, depois de ter acessado uma existência passada e visto, assistido passo a passo, cada momento importante daquela existência, até o momento em que o espírito vê o corpo ali, então o espírito se desliga do corpo físico, ele consegue então se perceber de alguma forma se elevando ou já na dimensão espiritual, sendo recepcionado por alguém, se ele está um tanto quanto evoluído espiritualmente, indo inicialmente para um local de tratamento, para o hospital, para depois ir para um local de aprendizado, de preparação para uma próxima etapa e continuidade de reencarnatória, né, no planeta Terra. Agora, quando o espírito ele está preso, né, a sentimentos negativos, culpa, raiva, remorso, está muito preso a esse tipo de sentimentos negativos que são frutos da mente humana e não das virtudes de Deus, então pode ser que inicialmente ele vá para regiões umbralinas. Umbralina deriva de umbral, né, de regiões trevosas, escuras, de sofrimento, fica lá por um tempo relativo, depende da situação, para depois, quando ele se redime, quando ele aceita a luz, quando ele quer o tratamento, quer ser resgatado, então vai a equipe de resgate lá de luz, leva aquele espírito para o local de tratamento, para depois colocar o hospital astral, né? São vários hospitais, são várias cidades astrais. Nosso Lar é uma cidade espiritual, mas existem muitas, né? E cada cidade espiritual, geralmente ela está estruturada quase que da mesma forma uma das outras, né? Tem um local de limpeza, de lavagem mesmo, de limpar, né, os resíduos negativos, tóxicos que nós acumulamos durante toda a existência. Para depois, enfim, passar para um local mais limpo de tratamento. Geralmente as pessoas relatam marcas, né, como é mostrado no filme Nosso Lar, e ali nessas marcas sempre tem alguém do lado da marca, junto com a pessoa, transmitindo a luz pela imposição da mão, como se fosse passe, transmissão de luz. E sempre ali junto, né, acompanhando. E isso acontece por um tempo relativo, diferente do tempo aqui na Terra, né. Bom, então terapia holística é isso, né. E falando especificamente da terapia de vidas passadas, é uma terapia que ainda causa muito alvoroço, né, muito
preconceito, muito mito, e é por essa razão que eu convidei a vocês para estar aqui, para a gente esclarecer um pouco mais sobre o que é a terapia de vidas passadas, quais as suas finalidades. Engraçado que ainda é algo muito novo, né? E quando eu fiz uma palestra recentemente, em setembro do ano passado, na Federação Espírita do Estado de Goiás, então eu coloquei o convite lá no Orkut e alguém escreveu para mim uma frase assim: meu Deus, eu pensei que eu já tinha visto de tudo nessa vida, porque eu estava convidando para uma palestra de terapia de vidas passadas, né? Então isso para ele era muito novo. Mas graças à mídia, né, às novelas, escritas nas estrelas, né, programas de rádio, as revistas que vêm maciçamente falando sobre a terapia de regressiva ou terapia de vidas passadas, que na prática é a mesma coisa, graças aos jornais, à televisão, programas de televisão, o CQC já convidou uma colega para abordar o assunto, fazer uma terapia com os apresentadores, isso foi mostrado no programa. O programa da Luciana Gimenez e tantos outros canais de televisão têm entrevistado terapeutas e pessoas que já passaram pela terapia. Porque fica aquela pergunta: mas não é científico, por que não está na universidade? Não está na universidade no Brasil, mas já está na Universidade dos Estados Unidos, está em universidades da Alemanha, da Espanha, de Portugal e outros países da Europa, né? Porque já é considerado uma terapia oficial, e não apenas alternativa, como no Brasil é considerado, né? Nas universidades tem sido realizado tanto tratamentos com a terapia regressiva, quanto estudos, pesquisas, evidenciação dentro dos moldes científicos. Só que há coisas, há situações que não se pode provar dentro dos moldes científicos. Porque as ferramentas científicas humanas, elas são muito pobres diante do que a gente já domina, diante do que a gente já trabalha e auxilia as pessoas, e que, na verdade, diante do que ainda vem aí nos próximos anos, nas próximas décadas, ainda é muito pouco. Porque a gente vai poder fazer muito mais pelas pessoas. Tem muito crédito nisso. Tanto que, inicialmente, chamava-se hipnose. A pessoa deitava numa maca, num divã, então em estado hipnotizado, ou seja, dormindo, totalmente sob o comando e a indução do hipnoterapeuta, a pessoa acessava vidas passadas. Mas depois de encerrada a sessão, fosse perguntar para a pessoa: o que você viu? Né? O que você sentiu? Ela não saberia relatar. Então isso já tem acontecido de algumas décadas para cá. Surgiu a hipnose inicialmente. Depois evoluiu para a chamada terapia de regressão, terapia regressiva. E depois, nas últimas décadas, passou para o nome para terapia de vidas passadas. E recentemente, né, no Congresso Nacional de Terapia Regressiva, foi determinado de comum acordo junto com terapeutas do Brasil inteiro que fosse colocado o nome de terapia regressiva, determinado que fosse dessa forma, porque era um nome mais adequado, tal, para as pessoas compreender melhor, tal. Mas, particularmente, como terapeuta, para mim, tanto faz o nome. A gente tem terapeutas no mundo inteiro, cada um atribui um nome, mas, em essência, faz a mesma coisa. Nós temos o Roger Ruger com a DMP, Deep Memory Processing. Tem a terapia reencarnacionista do Mauro Witico, do Rio Grande do Sul. Tem o Oswaldo Shimoda, que atribui o nome de TRE, Terapia Regressiva Evolutiva, que também trabalha com a terapia do mentor espiritual. Então, tanto faz o nome, né? O que importa é que é uma terapia psíquica e espiritual. Por isso que eu, particularmente, gosto de falar dessa forma. Uma forma que eu li de um livro de um grande teórico brasileiro que fala sobre a terapia de vidas passadas e que disponibiliza 10 livros que falam de terapia de vidas passadas e apometria, chama-se José Godinho. Então, que também é do sul do país, gaúcho. Então eu preferi, até então, acho que o nome mais adequado é terapia psíquica e espiritual, que é a terapia que lida com o despertar de consciência, que lida com a consciência da pessoa, com o psiquismo e com o espiritual. Porque considera não só o aspecto emocional, físico e mental, mas principalmente o aspecto espiritual. E é isso que diferencia a terapia de vidas passadas da psicologia e da psiquiatria, que no Brasil, ainda por questões religiosas, não considera a questão espiritual na saúde. Né?
Então, assim, eu prevejo, né, que nas próximas décadas, não vai demorar muito, nos próximos 10 anos, 15 anos, com certeza as universidades terão cursos formadores de profissionais que atuam com terapias psíquicas e espirituais, não só a TBP, mas outras também, e cursos de pós-graduação, especialização para os profissionais já formados que têm essa abertura do entendimento para o entendimento espiritual. Porque, com certeza, de todos os profissionais que eu conheço, aqueles profissionais que se abrem para o entendimento espiritual são aqueles que mais se destacam profissionalmente. Os psiquiatras que fazem terapias espirituais, os psicólogos, são os que mais têm êxito, sucesso, de maneira rápida, conseguem auxiliar os seus pacientes. Nós, terapeutas, nós nos formamos em especializações, em cursos formadores fora da universidade, porque a universidade, a faculdade não ensina ainda esse tipo de curso. Inclusive, eu também ministro curso, né, que forma terapeutas holísticos. O curso é de terapia de vidas passadas. Eu certifico, né, os alunos. O curso, maiores informações estão disponibilizadas no meu blog. E ao término do curso, o aluno recebe esse certificado e poderá, então, se credenciar, se filiar ao sindicato de terapeutas da sua preferência e atuar de maneira ética, profissional, obter a sua carteira de terapeuta, ter o número de CRT e atuar auxiliando as pessoas, né, a deixar de ser um pedido de socorro e se tornar um socorrista também. Realmente, assim, as terapias holísticas, é a profissão do século XXI. Né? Que bom seria se todas as profissões, principalmente aquelas voltadas à educação e à saúde, pudessem incorporar na graduação acadêmica o entendimento das disciplinas em torno da inteligência emocional, da inteligência espiritual, que até então são desprezadas. Com certeza nós formaríamos, não só na universidade, mas que esses conhecimentos pudessem também ser colocados para o jardim de infância, para o ensino médio e fundamental. A gente poderia contribuir enormemente, né, para a construção de uma civilização espiritualista, né, realmente assim, madura, preparada, né, para desenvolver projetos que não fira nenhum reino, né, que não venha destruir a natureza, que não venha destruir os animais, que não venha destruir a um ser vivo sequer. A gente tem visto as grandes catástrofes acontecendo, a revolta da natureza, né, o caos da destruição da autoria humana acontecendo, justamente porque eles não foram preparados dentro da ótica espiritual. A visão deles são unicamente gananciosa, materialista, não tem absolutamente nada de espiritual. Porque se houvesse, teriam feito projetos que não viessem a destruir a nossa natureza, a nossa casa,